Hoje, pessoal, nós vamos estar conversando com o Daniel. Ele é jogador de beisebol, também atua como presidente do beisebol aqui em Joinville. Então, nossa intenção hoje é conhecer um pouquinho mais sobre essa modalidade. O Daniel nasceu em São Paulo, ele tem 36 anos, atua como jogador de beisebol. Depois ele vai estar explicando quais as funções, o que motivou também a vinda dele para Joinville. Então, seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado. Fico bastante feliz em poder conversar com você e estarmos trocando ideias, porque eu sou profissional de educação física e é interessante nós, profissionais de educação física, conhecer modalidades esportivas que também, às vezes, não esteja tanto na nossa cultura, né, nesse Perfeito, sentido, cultura. né, porque tem umas modalidades que são mais fortes, outras menos fortes, mas, assim, nossa intenção é que as pessoas consigam conhecer, vivenciar e até mesmo pensar em uma prática depois, tá? Tá ótimo. Então, como primeira pergunta, assim, qual foi o motivo que você escolheu a modalidade de beisebol para atuar como atleta lá em São Paulo? Legal. Na verdade é o seguinte, o beisebol apareceu na minha vida quando eu era criança ainda. Eu tinha pré-adolescente, 12 anos, ali 11, 12 anos, e eu morava em Piracicaba, interior de São Paulo, né? E aí na minha rua a gente tinha 4 famílias japonesas. Uhum. Por vivenciar com eles, eles jogavam beisebol na cidade e aí eu acabei indo pro beisebol por amizade, né? A questão atlética, eu sempre fiz muitos esportes, entendeu? Eu fiz judô, atletismo, handball, rugby, basquete, futebol americano. Então eu sempre fui muito do esporte. Mas o beisebol, eu realmente consegui me sentir útil, sabe? Aquele Uhum. esporte que você fala que ó, faço a diferença, jogo bem, porque tem muito disso, né? O cara é competitivo, assim, que nem eu, sou bem competitivo. Eu não consigo jogar um esporte se eu não realmente vou fazer diferença. Eu não consigo ser mediano. Mas se eu sou mediano, eu nem vou fazer, entendeu? Então, o beisebol foi mais disso. Eu entrei no beisebol nessa idade, cheguei a participar de seleções regionais de beisebol, seletiva para a seleção brasileira, sempre tive uma trajetória muito boa por onde eu passei nos clubes, né? Comecei em Piracicaba, depois fui parar em Tozan, em Campinas, aí depois fui no Mackenzie, fiz o beisebol no Mackenzie, e agora aqui em Joinville a gente está começando essa cultura aqui também. Né? Mas o beisebol apareceu na minha vida mais por questão de relacionamento, e eu fiquei no beisebol porque comecei a jogar bem, entendeu? Sim, sim. Qual a função que você desempenha no beisebol? Todo jogador de beisebol tem 2 funções, tá? No ataque e na defesa, tá? Uhum. Na defesa, hoje eu jogo de primeira base, né? Que Uhum. geralmente vamos dizer assim, é o cara mais forte fisicamente do time, né? Que não corre muito rápido e que bate bem. Basicamente é isso. Aham. E como foi o início da tua trajetória como atleta? Daí já como o teu início da aprendizagem foi na infância e depois você Isso, começou na parte, como você me comentou, na seleção. Como foi isso. esse início na carreira esportiva para você? Foi muito legal, né? Eu sempre tive um sobrepeso muito alto, tá? Sempre, né, na minha infância, sempre fui muito gordinho. E aí o esporte me fez eu mudar o meu corpo, mudar a minha qualidade de vida, enfim, acabei mudando muitas coisas, né? Nessa época do beisebol, eu fazia beisebol e karatê ao mesmo tempo, né? E nessa Uhum. época, no karatê, eu cheguei a ter um destaque bem maior do que no beisebol. Fui campeão paulista, fui campeão brasileiro de karatê. Então, a minha carreira de atleta de beisebol, ela começou muito por conta do karatê, porque me deu condicionamento para entrar no beisebol, né? Então, eu falo que o beisebol, ele tá na minha vida hoje porque eu amo mesmo. Porque eu já participei tanto do esporte, já fiz tanta coisa, mas só o beisebol ficou. Hoje eu só jogo beisebol praticamente, pedalo, né? Então, Ah, Daniel, assim, pensando, direcionando para as crianças, então você aconselha que elas experimentem e vivenciem vários esportes, é isso com como uma certeza, filosofia? com certeza, porque é o seguinte, né? Hoje, por que a gente não tem tanto atleta? Porque geralmente a criança ela começa no futebol, né? E tem muita criança que não se encaixa no futebol. Muita criança. E aí ela se sente, pô, por que eu vou fazer um esporte se eu não me encaixei? Eu tenho certeza absoluta, absoluta, que todo mundo tem um esporte que é bom. Só que ainda não praticou, entendeu? Sim. Eu acredito muito nisso. Eu vivenciei vários esportes.
mas pouquíssimos esportes eu me dei bem. E foram nesses que eu me dei bem que eu acabei ficando, porque é legal você fazer bem, né? Então, por exemplo, o beisebol, ele tem uma questão, se você for ver as grandes ligas, né, Major League, México, Dominicana, Cubana, o tipo do cara de beisebol, ele é completamente diferente do biotipo de um cara de futebol, de vôlei, de basquete, de handball até, porque ele é um biotipo de um cara um pouco mais largo. Então, as crianças que hoje têm problema de peso, no beisebol, elas se sentem acolhidas, porque elas têm um diferencial, porque elas são fortes, entendeu? Então, se ela acertar a bolinha, vai longe. E você precisa fazer isso, mandar a bolinha longe. Então, eu acho que o beisebol pode ajudar muito na questão da autoestima das crianças também, porque, na verdade, a criança não pratica esporte não é porque ela não gosta de esporte. Talvez porque não. Modalidade. Exatamente. Naquela modalidade. Entendeu? Você não participou na infância do projeto social, tu já foi direcionado pelo convívio da tua comunidade e não participou. Sociais. Eu, como professor de karatê, uma época, eu dava aula num projeto com amigos da escola, que era lá em São Paulo, né? Mas aí foi por um período pequeno de tempo, mas assim, eu não comecei de projeto social, eu comecei realmente indo atrás, família bancando, né? Que ela tinha uma condição um pouco melhor, assim, de me ajudar também, né? Sim. Boa também. E como atleta, qual foi as tuas maiores dificuldades ou o maior desafio enfrentado na tua carreira como atleta? Lesão. Lesão. Eu tenho 2 ombros com grampo e eu tenho um joelho com uma lesão de cartilagem já. Tô tratando, né? Os ombros já estão bem melhores, já tem movimento, não perdi nenhum movimento, mas o meu joelho eu tô tratando ainda. Então, eu acho que, vamos dizer assim, a lesão ela não vem sozinha, né? Sim. Ela vem por vários aspectos, né? Então, eu acho que, na verdade, faltou um pouco mais de disciplina. Exato. Então, aconselho o treinamento, disciplina, parte psicológica também envolvendo. O acompanhamento, né? O equilíbrio, né? Porque eu, como eu te falei, eu era atleta de 2 modalidades esportivas ao mesmo tempo. Então, eu não tive a disciplina para talvez parar, não, peraí, qual que eu vou? Eu sempre tinha que fazer mais de uma, entendeu? E a rotina do atleta é muito desgastante, sabe? Tipo, você acordar 8 da manhã e correr 12 quilômetros, volta, almoça, treino, mais 4 horas de treino, volta, come, treina à noite. Então, é muito intenso, assim, então tem que ter muita disciplina, assim, sabe? E eu acho que eu não tive tanta disciplina, assim, porque eu tive muita lesão. Até mesmo trabalhar essas questões psicológicas, ansiedade, a motivação. Motivação você tinha bastante, mas também controlar a forma de equilibrar essa ansiedade, o estresse, né, a exigência do teu corpo, muito em treinamento, então todos esses fatores também podem ter desencadeado. E hoje, você atua como profissional, né, no caso atleta, e também como parte dirigente, né? Como é conciliar essas questões, o esporte e a parte administrativa para vocês? Infelizmente, né, o beisebol não é profissional ainda, né? Eu adoraria ser um atleta profissional de beisebol. Hoje a gente é amador ainda, né? Mas essa conciliação, eu até hoje, né? Eu até vim fardado aqui, né? Que eu faço questão de entrevista. Eu vim fardado da minha atlética, do Mackenzie, né? Que é onde eu tive a minha primeira experiência esportiva como gestão, né? Eu fui vice-presidente da Atlética, vice-presidente esportivo, né? E quando eu fui vice-presidente esportivo, a gente teve o ano mais, até então, né? Depois se repetiu, mais vitorioso da história. A gente ganhou todos os campeonatos que a gente participou. A gente ganhou os jurídicos, que é o campeonato só de direito, ganhou o Intermac, que é um campeonato só das faculdades do Mackenzie, e ganhamos a Unimac, que é uma Olimpíadas internas do Mackenzie. Eu era presidente esportivo. Então, assim, essa minha questão de gestão em esportes, ela já vem desde a Atlética, né? E eu sempre levei numa boa, né? O nosso time hoje de beisebol aqui em Joinville é uma associação, na verdade, né? Tem os cargos bem definidos, a gente divide bastante, é uma diretoria ativa, né? A gente está todo mundo em conjunto mesmo, sabe? Para conseguir. Então, vamos dizer assim, a minha função de presidente hoje, junto com o atleta, eu só não interfiro no time, né? O time, a gente tem um técnico, né? Que é o Sensei Sérgio, que toma conta do time.
Então, eu não pito nada. Se eu sou banco, eu sou banco. Se eu não estou jogando, não estou treinando, não vou jogar. É bem separado mesmo. Eu cuido mais da questão estratégica, né? Mais a parte estratégica e administrativa. Isso, parcerias, quais são os próximos passos, né? A gente está fazendo alguns avanços importantes na cidade. Depois, não sei se vai vir uma pergunta desse tipo, mas até na verdade, eu tenho uma curiosidade. A partir de que ano vocês implementaram a associação aqui em Joinville? O time tem mais de 6 anos já, tá? Se eu não me engano, são 8 anos de time, tá? Eu estou no time há 4 anos, tá? E a gente começou a associação esse ano, né? A gente teve aí algumas intempéries nesse meio do caminho, vamos dizer assim, com relação à associação, mas esse ano a gente realmente resolveu botar isso no papel, né? E aí eu tive a honra de ser o primeiro presidente eleito da associação, né? Muito feliz aí por ter esse privilégio aí. Que bom, que bom. E os treinos de vocês, é próximo, tem uma localização apropriada? Vocês estão tentando implementar um espaço? Qual que é o projeto de vocês nesse sentido? Legal. Hoje a gente treina num campo, tá? Que é um campo adaptado de beisebol, né? Uhum. Que fica na frente do Shopping Garten, ali do lado da Chopeira River Falls, ali, bem do lado ali, tá? Então, é um campo adaptado, né? De medidas quase oficiais. Ainda peca um pouco um lado do campo, que é bem curto, mas enfim, hoje em Santa Catarina é o campo que mais se assemelha a um campo de beisebol, né? Para você ver, a gente está atrás, né? A gente tem hoje um campo totalmente adaptado, que é o que mais se assemelha a um campo de beisebol. Nas outras cidades do estado, a gente joga em campo de futebol, que não tem nada a ver, entendeu? Então, enfim, a gente joga numa estrutura adaptada hoje, né? Então a gente hoje vem buscando, junto ao poder público aí, uma área para a gente conseguir ter esse espaço adequado, né? A gente hoje está junto com a Associação Limpo Brasileira aqui de Joinville também, né? Pleiteando esse espaço e estamos vendo aí o que vai acontecer, né? A gente acredita que está um projeto bem bacana, a gente realmente tem feito alguns belos avanços aqui no time, então a gente está bem confiante de conseguir, né? Mas tudo isso agora é tudo subjetivo, né? A gente está tentando, né? Não tem nada definido ainda. Sim, sim. E no caso para as pessoas, a abertura para conhecer quais os dias que vocês treinam, quais os dias que vocês fazem jogos, como que é a organização de vocês nesse sentido? Legal. Ó, nossos treinos são todos os domingos, tá? A gente, graças a Deus, né, esse ano a gente vem feito com a nova diretoria, a gente vem tendo algumas ações bem bacanas, né? A gente está com um convênio com a Tupi, por exemplo, né? Que é um convênio de trazer esse pessoal aí que está de fora, né? Os estrangeiros que estão vindo para Joinville, principalmente que já tiveram experiência esportiva, né? Venezuela, por exemplo, é um país onde o beisebol é o primeiro esporte, né? Então saem aí grandes atletas para o mundo inteiro. E devido a esse convênio com a Tupi, o nosso time aumentou muito o nível, vamos dizer assim, né? Então hoje tem o time A, que é o titular, vamos dizer, o time principal, que é o que joga o catarinense, que é o que vai jogar o brasileiro, que é o que vai jogar o nacional, né? E a gente tem um time B, que são pessoas que não se enquadram mais no time A e que estão também iniciantes, que querem começar a prática esportiva, né? Então, os treinos das 8h30 ao meio-dia são para esse time principal, né? Do domingo, e das 2 até as 5h30 da tarde a gente faz para os iniciantes e para o time B, para que eles consigam aprimorar fundamentos, a gente conseguir também ter um tempo dedicado para ensinar mesmo, né? Realmente iniciar no esporte, né? Porque eu não posso colocar pessoas de níveis tão diferentes no mesmo treino, né? Até porque é perigoso. O beisebol, por mais que seja raro, né? Mas quando realmente acontece um acidente no beisebol, não sei se você viu, mas essa semana passada, recentemente, um jogador de beisebol levou uma bolada na cara a 170 km por hora. Sim, imagina. Ele quebrou o nariz de um jeito que é muito perigoso, entendeu? Então, imagina, um iniciante num ambiente desse, né? Então, a gente faz essa questão, mas treinos abertos. E a idade? Qual idade? A gente aconselha a partir de 16 anos, tá? Uhum. Mas isso tem muito a ver com relação ao porte e à destreza, vamos dizer assim. Tá? Talvez uma pessoa com 14 anos consiga ter um porte, que ele tenha um estirão, que seja forte, poderia
participar e dar o início, né? Mas isso teria Isso. que ter uma avaliação por vocês. Mas E a que gente bom está que com um você... projeto também infantil, tá? Que a gente vai no segundo semestre. Também esse aí com o apoio também da prefeitura, né? Na questão de organização, vamos dizer assim, né? Que a gente está fazendo um Sim. papo com a Cesporte, que é um projeto não solidário, mas a gente também quer fazer um projeto solidário, né? Uma escola, mas a gente vai começar uma escolinha de beisebol para crianças, né? Por que a gente não começou ainda? A gente já tem material, a gente já tem tudo, né? A gente não começou porque o nosso campo não tem condições de receber crianças. Então, não tem um banheiro perto, não tem uma cobertura. A gente está providenciando isso no campo, até porque os pais, né, têm um lugar para poder ficar, porque são crianças, né, de 7, 10, até 10 anos, né? Então, é um projeto infantil que a gente vai começar a partir do segundo semestre, mas hoje a gente está aceitando a partir dos 16. Mas, obviamente, se tem alguma criança que tem um porte maior, tem uma força, hoje a gente tem o César, que é um jovem de 16 anos e que joga no time B tranquilamente, né? Já teve vivência no esporte, então isso muda. Então, cada caso é um caso. Na dúvida, Sim, leva. sim. Na Sim, dúvida, leva, a gente faz um treino ali e vê que se dá, entendeu? mas assim, considerando a tua experiência, como é que está sendo assim a receptividade aqui em Joinville, no sentido de que você veio para cá e está trazendo assim novas vivências, novos esportes? Qual que é assim para O que que a a gente comunidade percebeu, conheça um pouco mais sobre vocês? eu acho que como a nossa sacada, na verdade, Marilda, a gente realmente não parou, sabe, nessa pandemia, né? Então, por mais que as competições estejam paradas, os treinos também, por vezes, né, questão de vermelho, laranja e tal, e a gente vem respeitando todas essas questões, né? Uhum. Então, a gente se movimentou muito nos bastidores e na questão do marketing, né? Então, a gente começou a mostrar o time para mais pessoas, vamos dizer assim. E foi incrível porque a gente teve uma receptividade muito boa da cidade, né? O nosso time cresceu, o nosso time cresceu bastante, né? Hoje, então, a gente está fazendo 2 treinos. Uhum. Então, a gente envolve aí mais de 50 atletas já, né? O que vamos dizer assim, é uma massa já importante, né? Sim, com certeza. Obviamente que nem todos vão no treino, às vezes, né? Rotina e tal, mas no total a gente já está movimentando mais de 50 pessoas, né? Eu acredito que se a gente realmente conseguir estruturar o campo aqui em Joinville, colocar um pouco mais de estrutura, vamos dizer assim, a gente pode começar até a pensar até crescer mais em outras categorias, como eu te disse, né? A gente também está implementando softball, que é o beisebol vamos dizer assim, adaptado para o feminino, né? Não que Uhum. as mulheres joguem softball, não, a gente tem bastante homem que joga softball, mas no país a cultura do softball é mais feminino, né? Uhum. Tem uma bola maior, o taco ele é um pouco maior também, para poder ter mais fácil de acertar, enfim. Mas a gente tá sentindo que a cidade está querendo coisas novas, sabe, Marilda? Sim, que bom. Eu acho que Na as verdade, pessoas estão é essa buscando coisas diferentes. a nossa proposta, porque eu também trabalho na CESPORT, e aí com a Andrea me passou essa questão da organização, de nós estávamos conversando, alinhando, e até mesmo proporcionar essa questão da divulgação para as escolas também, porque futuramente, como vivência, ou até mesmo oficinas, então, nesse sentido, a gente trazer um aporte, né, para os professores e também para as modalidades, e no caso, vocês têm essa proposta, estão trazendo essa nova proposta para que conhecemos mais sobre a modalidade do Sabe o beisebol. que é mais legal, Marilda? Assim, eu acho o seguinte, né? Muitas das coisas que a gente vê de esportes hoje, né? A criança em ascensão social, né? Então, por exemplo, o esporte, existem alguns esportes que são muito fáceis de você ascender socialmente, quando você é bom, né? Então, por exemplo, futebol. Se você é realmente bom em futebol, olha a vida que as pessoas têm, entendeu? O beisebol, né? Se você for comparar com o mercado, né? O beisebol movimenta muito mais dinheiro nos Estados Unidos do que, por exemplo, o futebol aqui no Brasil. Muito mais dinheiro. Então, o beisebol, ele é um esporte alternativo aqui no Brasil só, entendeu? Nos grandes centros, ele movimenta muito dinheiro, né? Então, eu vejo essa questão das clínicas, das escolinhas, né? Uma forma
se a criança hoje ela não está encaixada em algum esporte e ela se encaixar no beisebol, ela possa sonhar, se ela realmente quiser, de mudar a vida dela, mudar a vida das pessoas do entorno dela, entendeu? Então, assim, o beisebol, aqui no Brasil, hoje, ele tem uma condição muito importante, entendeu? Nesse sentido. Quando a gente fala de atleta, a gente tem que falar da questão financeira também. Com certeza. Dissociar isso mais. Acho que a gente está no momento que a gente tem que fazer os atletas ganharem dinheiro, para a gente ter mais pessoas querendo ser atleta. É óbvio, né? É difícil ser atleta amador, entendeu, Marilda? É muito difícil ser atleta amador, né? E a questão dos equipamentos, eles são caros, caríssimos? Caríssimos. Pra você ter uma ideia, nas grandes ligas, vamos dizer assim, no brasileiro, por exemplo, de beisebol, né, que já obedece às regras da WBCS, né, que é a Organização Mundial de Beisebol, né? Só pode bata de madeira, o taco de madeira, tá? O taco de madeira quebra. Então, o jogo oficial, a chance de você quebrar 2, 3 batas é bem alta. Cada bata custa R$2.000. Realmente é expansivo. Isso eu tô falando só de bata. Vou falar de bolinha. Num jogo da Major League, eles usam em torno de 24 a 30 bolas por jogo. Cada bola custa R$60. Sim. Vai somando, né? A luva de beisebol, né? Óbvio, eu tô falando isso no nível Estados Unidos, né? Uhum. Aqui no Brasil, hoje, a gente tem o catarinense, a gente pode usar bata de alumínio, né? Bota de alumínio aí, R$700, R$800, o time tem, né? Uma luva que você consegue para iniciar vai gastar uns R$400, mas quando você vai para o nível de atleta, de alto desempenho, você precisa ter os precisa de equipamentos material de adequados. ponta. Isso. Então, mas assim, para o início do beisebol, você consegue começar gastando pouco. Você não precisa gastar muito dinheiro. É só uma luva, pode parcelar, tem várias pessoas que vendem, é bem tranquilo mesmo. E o resto, o time provém, né? Então, a questão do bata a gente tem, capacete a gente tem, algumas luvas até a gente disponibiliza no começo, até a pessoa, né, querer ver se vai... Porque assim, você não vai gastar dinheiro numa coisa que você sabe se vai ficar, né? Então, tudo isso também, a gente dá esse tempo para a pessoa, 1 mês aí, 2 meses, enfim, para ela poder ver se... Adaptação, isso. Mas geralmente os que estão iniciando e gostaram já compram, já, porque eles não querem mais dividir, entendeu? Eles querem a luva deles, é normal isso, né? É normal. Uhum. Então, você acredita que o esporte atribuiu muito para o teu desenvolvimento, tanto profissional como pessoal, nesse sentido? Que conselho você daria para as crianças e adolescentes que queiram entrar na prática esportiva e conhecer o beisebol? Primeiro, eu vou dar um conselho para vocês. A primeira coisa procure se divertir. No primeiro momento, se você não se diverte, você não vai ficar no esporte. Então, procure as modalidades que você se diverte. Primeira coisa, né? No caso do beisebol, né? O que eu posso te falar? É uma modalidade que tem muito respeito, né? Então, como a maioria do beisebol brasileiro veio da colônia japonesa, né? Vamos dizer assim, são valores que vão muito com relação à disciplina, respeito, educação, hierarquia, enfim, são valores mais orientais, vamos dizer assim, do Japão, que a gente leva muito em consideração. Então, o nosso time, no final do jogo, todo mundo se ajuda, sempre todo mundo faz alguma coisa, sempre respeito técnico, né? Então, eu sempre falo que eu sempre gostaria, né? Quero que meus filhos pratiquem o beisebol para que eles peguem esse pouco do valor da cultura, né? Você falou a questão da cultura, né? Hoje o beisebol, ele não tem uma cultura no Brasil, né? Então, o nosso maior desafio é esse, fazer com que o beisebol seja um esporte de cultura, né? Então, eu acho que não só para as crianças, mas para os pais, principalmente, sabe? Eu acho que é importante você ter o seu filho que tenha um contato com vários valores antes, né? Que são valores, vamos dizer assim, perpétuos, né? A questão do respeito, da educação. Então, o beisebol é um ambiente assim, sabe, Marilda? É um ambiente que a gente está muito, é um ambiente muito, vamos dizer assim, agradável, familiar, né? Então, acho que é um esporte bem bacana. Quem quiser estar conhecendo aí vai ser bem legal.
Que bom, que bom. Considerando que você tenha bastante atribuições, trabalho, durante a semana vocês não fazem treinamento, como é a rotina? Eu sei que você atua como parte administrativa, mas os demais Sim. também têm outras ocupações. Como é que vocês se organizam nesse sentido? Cada um segue um tipo de treino? Como é feita a Ah, dinâmica legal. de vocês? Hoje, a gente sugere, né, principalmente os atletas da nossa elite, vamos dizer assim, né, um programa de treinos semanais. A gente sugere. Por que sugere? Porque a grande maioria deles trabalham 2, 3 turnos, pais de família, que estão pagando conta, né? O esporte, eles não ganham nada para isso, só gastam. A gente é um esporte amador, 100%. Então, é muito difícil essa tipo de cobrança, né? Mas como que a gente faz hoje? A gente tem um jogador que é cubano, né? Que frequentou aí a AAA, né? Que a AAA fala a liga de acesso da MLB, né? O high level quase chegou, que está no nosso time, que é o Javier Fusti, né? E ele vem passando clínicas de batinho, que a gente chama, né? De rebater, todas as quartas e sextas, às 6h30, 7h30 da manhã, no campo. Por que esse horário? Porque é o horário que o pessoal consegue ir para antes de trabalhar, né? Eu, por exemplo, dia de batingo, que é esses dias que a gente faz de quarta e sexta de manhã, eu pego minha bicicleta aqui 5h30 da manhã, que eu moro em Piraberaba, vou até o Garten, treino e volto. Porque é a maneira que eu tenho de fazer exercício nesse dia. Então, assim, tudo é muito adaptado, sabe, Marilda? A gente faz porque a gente ama, Sim, sabe? sim. Então, os treinos são nos horários que a gente não está trabalhando, praticamente, né? E de domingo, que é de quartas e sextas é treino específico para rebater, né? Que são os treinos Sim. para rebater. E domingo de manhã, o time A faz das 8h30 ao meio-dia, e o time B iniciantes faz das 2 às 5h30. Muito bem, mas fico bastante Corrido. feliz. É É sofrido, corrido. né? É a parte esportiva. Não, então aí que tá, não é sofrido. A gente ama o negócio, entendeu? É cansativo, talvez, mas não é sofrido. A gente gosta de Mas é fazer isso. um cansaço gostoso, né? Tem a retribuição do bem-estar, né? Em função do esporte, com a qualidade de vida. Sabe que o esforço físico que o atleta despende é grande, mas ao mesmo tempo o bem-estar que traz aquela sensação de leveza, de o dever cumprido, no sentido de prazer estar ali vivenciando com a dinâmica do esporte, aumenta as relações sociais, né? Porque com certeza as relações entre famílias, né? Você começa a conhecer mais pessoas, outras culturas, né? Como você comentou, aqui tem o cubano é a forma de aprender e vivenciar outro idioma também, outra cultura, a questão do senhor Jorge, né, que é o presidente, que são da origem japonesa, então tudo isso faz com que você esteja imerso dentro de um ambiente agradável também, e ao mesmo tempo conhecendo novas culturas, né, e Sim, valorizando. a melhor parte de tudo isso, da questão do esporte, Marilda, eu acho, é que, por exemplo, no meu caso, né, eu amo comer, sabe? Eu amo comer, gosto de comer, viu? Quando você faz esporte, você queima mais caloria, entendeu? Você Aí tem um você não nível maior de poder comer, exatamente. Então, assim, você podia comer um pedaço de bolo, e eu treinei hoje 2 horas, pô, eu posso comer 3 pedaços de bolo, entendeu? Então, que eu mantenho o mesmo peso. Então, me ajuda o esporte, ele ajuda, né? que praticam esporte, elas têm um controle melhor do corpo, sabe? Evita os excessos, né? De você. Sim, tem uma disciplina mais Isso. acirrada, né? Acompanha mais o Um seu corpo no equilíbrio, né? diário. Isso. Exatamente. Então, acho que isso também ajuda na questão de saúde também, né? Mas é óbvio, a cultura, principalmente uma cultura de um esporte que vem de fora, né? Que a gente não tem ainda, ela Sim, mais, né? Não só nas crianças, mas hoje tem muito adulto que vem começar o beisebol, né? E que quer trazer o filho já, porque ele tá gostou do movimento e quer que o filho dele já também goste, entendeu? Então, é por isso que a gente está deixando a escolinha para o segundo semestre. A gente sim. tá fazendo algumas melhorias no campo, né? A gente, óbvio que é alugado, mas a gente vê essa necessidade, né? De ter uma cobertura, pelo menos, né?
para que os pais possam ficar. Até no caso, ultimamente a Joinville está chovendo pouco, né? Porque normalmente nós temos o clima também que é um pouco contra, né? Porque precisaria ter um ambiente adequado, mas como por conta da pandemia, muitas coisas, inclusive nessa esporte, a parte esportiva, nós estamos adiando um pouquinho, né? No sentido de para ver até que ponto a gente consegue retomar e voltar para o segundo semestre é possível, né? Então a gente está. Eu acho que se a gente continuar no ritmo de vacinação que a gente está, né? Que está sendo legal, todo mundo antecipando, né? Então tá todo mundo antecipando as datas, enfim. Eu acho que a gente vai, talvez, a gente torce, né, Marilda, para que tem um torneio no final do ano, que é o torneio nacional, né? É um torneio que não é regulado pela CBBS, né? É um torneio à parte disso, mas seria o nosso primeiro campeonato nacional, e a gente está pronto para isso, né? Mas, infelizmente, dependendo do... Qual cidade que é a previsão? Ibiúna. Ibiúna, São Paulo. Ibiúna, São Paulo. Ibiúna, que é onde fica o centro da Confederação Brasileira. Então, eu fico bastante feliz, agradeço imensamente, Daniel, a tua disponibilidade de estar participando aqui conosco, falando um pouquinho mais. Com certeza, a gente vai estar trabalhando na questão da divulgação em parceria com a CESPORT e a associação de vocês. Como é que é o nome da associação, só para a gente registrar? A associação, a gente fala que é a SEBS Joinville, né? Que é a Associação Cultural Esportiva de Softball, de Beisebol e Softball de Joinville. Ok, muito bem. Você gostaria de deixar uma palavra, uma mensagem, principalmente para as crianças, adolescentes e também para os profissionais de educação física que atuam com outras modalidades e que queiram conhecer a modalidade de beisebol também? Não, agradeço, sim, na verdade, primeiro falar que o beisebol é esporte olímpico, né? Tá aí no ciclo de Tóquio 2020, né? Ele realmente é um esporte interessantíssimo, complexo, mas que com certeza faz com que as crianças se divirtam, principalmente, né? Para que o beisebol cresça no país, a gente precisa de mais crianças praticando, né? Para que os pais vivenciem a experiência, para que os irmãos gostem, a gente começa a fazer uma cultura, né? O esporte começa na base. O esporte não começa com a gente, né? O esporte começa lá embaixo, né? Então, a gente quer que mais crianças queiram participar do beisebol, a gente está se estruturando para isso, né? Já temos vários convites de crianças que querem participar, a gente sabe que vai ser um sucesso, mas a gente acredita que precisa ter uma estrutura melhor para poder receber essas crianças, né? Então, queria agradecer também pelo espaço, né, de divulgação para nós do beisebol, né? Essa parceria com a CESPORT, com a prefeitura e com toda a sociedade joinvilense, a gente se sente muito bem recebido, né? A gente tem recebido alguns contatos de empresários da cidade interessados em nos ajudar, então isso é muito legal, a gente está até estruturando algumas coisas bacanas nesse sentido, né? E para os profissionais de educação física, né? A gente está com um projeto muito legal de iniciação esportiva nas escolas, né? A gente está falando muito com a Andrea, né, sobre isso. E a gente quer realmente fazer um piloto esse ano, né, de iniciação esportiva numa escola. Estamos só estruturando os KPIs direitinho para a gente ter realmente um monitoramento disso, né? Porque a gente não quer só ter uma modalidade, né? A gente quer ter um projeto de esporte municipal, né? Então a gente quer criar campeonatos de pessoas iniciantes, talvez uma modalidade adaptada para que seja praticado dentro do ambiente escolar. Porque o beisebol, eu não consigo jogar beisebol dentro de uma escola, né? Mas eu consigo talvez fazer um beisebol adaptado para que as crianças que têm os mesmos elementos, para que as crianças vejam se divertem. Elas se divertindo, a gente tem mais crianças participando, a gente vai fazer um campeonato disso, então a gente está estruturando um negócio bem legal para que a gente tenha cultura, sabe, Marilda? E a cultura né? é competitiva. Quando o pai começa a vestir uma camiseta da escola do filho dele para ir num jogo, aí você tem uma cultura. Nos Estados Unidos é muito isso, né? Eu fiquei uns 6 meses morando lá e você vê que a cultura esportiva, quando o filho vai ter um jogo valendo um campeonato, pinta a cara, gorro, blusa, e a gente precisa fazer isso acontecer. Se veste, né? Porque você quer incentivar o seu filho, entendeu? Então, a cultura esportiva, eu acredito, está muito na base, né? Que é com as crianças e com os pais, né? Então, a gente está fazendo um negócio bem bacana. E você, profissional de educação física, que queira conhecer o beisebol,
Pode participar dos treinos, eles são abertos, não tem nenhum problema, é só chegar e vocês vão conhecer uma modalidade muito bacana aí. Mas agradeço demais o espaço e estou disponível aí. Vamos lá. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, Daniel. Com Obrigado, certeza Marilda. foi valiosa essa nossa conversa e assim conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês. Tá bom, obrigado. Um abraço. Viu? Tchau, tchau.